sobre esse ponto que é muito debatido quando um juiz é aposentado de forma involuntária, né, por alguma prática cometida durante o seu ofício na magistratura. Muito bom dia, ministro. Muito bom dia, um prazer imenso falar com você, falar com o Cláudio aí, e estar aqui na Band News. Veja, a sanção que é disposta até hoje na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é uma lei antes da Constituição, portanto, ela era uma salvaguarda àquela instabilidade política que se tinha contra a magistratura naquele momento. É dizer, os casos que vinham à tona eu sempre uso a expressão de que são hóspedes na magistratura, ou seja, pessoas inidôneas que eventualmente se hospedam na magistratura nacional para o cometimento de crimes ou de transgressões disciplinares. Eu não os nomino como magistrados, mas enfim, desde aquela oportunidade, ou seja, lá na década de 70, 80, os casos que vinham à tona de corrupção na magistratura, de venda de decisões, eram muito raros, ou seja, a dificuldade de acesso, ou seja, o tolhimento que havia sobre os senhores jornalistas, as senhoras jornalistas, a impedir que fiscalizassem o nosso ofício, isso fazia com que os casos fossem muito rarefeitos na mídia nacional. E quando acontecia uma perseguição política contra a magistratura, lembremos, nós tivemos situações no estado do Rio de Janeiro e em vários outros estados em que magistrados foram caçados nos tribunais brasileiros. Era para esta finalidade, princípio, que existia a punição de aposentadoria compulsória. Também um outro detalhe, naquele instante histórico, a forma previdenciária era distinta da atual. Também há que se considerar isso. O que eu manifesto agora, e essa manifestação, como eu disse lá no IASP na segunda-feira, eu fiz dentro do Congresso Nacional, quando fui sabatinado pelas senhoras senadoras e pelos senhores senadores. É dizer, é uma sanção decaída. Não é só a população, nós mesmos, magistrados, na imensa maioria, nós não concordamos com essa posição, porque, repito, nós não nos comparamos àquelas pessoas que se hospedam na nossa carreira para o cometimento de delitos. De forma que, note, imaginemos um magistrado que, em condições normais, ele não teria implementado hoje os requisitos para a sua inativação, para a sua aposentadoria. E ele comete um crime ou uma transgressão disciplinar gravíssima. A sanção seria de aposentadoria compulsória. Então, veja o prêmio. Além do fato de que, para a imensa maioria da população, ele continuaria ganhando como juiz, no linguajar bem coloquial, nós implementaríamos as condições de aposentadoria desse magistrado antecipadamente a qualquer brasileiro. Isso, para mim, me basta como argumento para dizer o que disse outrora e sugeri ao Parlamento, à Câmara Alta da República, ao Senado, que tomasse a iniciativa de revisão dessa situação, uma reforma administrativa que está em curso hoje, para que a pena fosse de demissão do serviço público. Agora, fixemos o fato de que aquilo que esta pessoa descontou em matéria previdenciária, isso será salvaguardado, ainda que no regime geral de previdência. Agora, é preciso dar uma nota muito importante aqui à população. Já existe no regimento interno para a sociedade tomar conhecimento, é a lei que rege os trabalhos do Conselho Nacional de Justiça. Então, na nossa lei interna, lá no CNJ, já há um dispositivo que determina que toda vez que o Conselho Nacional aplicar a sanção máxima, que é de aposentadoria compulsória, sairão ofícios à Procuradoria-Geral do Estado, ou seja, a advocacia, se for juiz estadual, a advocacia pública estatal daquele Estado da Federação e ao Ministério Público daquele Estado da Federação, para que dê início à ação civil pela perda do cargo. E aí o magistrado vai para o sistema previdenciário comum, por um direito humano. Este é o fato. Então, a posição, repito, essa posição
eu não defendo porque há um curso, uma reforma previdenciária. Eu sempre achei que isso era mais consentâneo com o que a República precisa. Ministro, muito bom dia, bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu queria dizer o seguinte, ministro, a coisa mais animadora da sua avaliação, das suas palavras sobre esse assunto, o que há de mais animador é que há um silêncio absoluto sobre isso, né, entre autoridades que precisavam refletir publicamente essa indignação dos brasileiros, porque são daqueles temas que mais provocam indignação nos nossos ouvintes, nos nossos telespectadores, é exatamente quando sai a notícia de algum juiz, né, que foi, enfim, eventualmente condenado, comprovada a sua responsabilidade por algum ato criminoso, e ele acaba sendo premiado com a aposentadoria compulsória, né? Então, assim, é muito animador que o senhor, como, além de ser ministro do Superior Tribunal de Justiça, é também integrante do Conselho Nacional de Justiça, se manifeste dessa maneira. Muito bom mesmo. Mas eu queria saber o seguinte, de que forma o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, pode muito, não pode tudo, mas pode muito, né? Não é possível, no âmbito do CNJ, adotar alguma medida no sentido de proibir, de vedar a aposentadoria compulsória? Veja, Cláudio, como eu falei ainda há pouco, hoje, a medida que está no limite da nossa competência no CNJ reside em dispositivo normativo do próprio Conselho, que determina, então, o expurgo absoluto dessa pessoa da carreira da magistratura. Por quê? Porque, imagine, ele vai ser aposentado compulsoriamente hoje, e se não houver a ação civil pela perda do cargo, a mesma lei que impõe a sanção de aposentadoria compulsória diz que o juiz só poderá perder o cargo após sentença judicial, portanto, transitada em julgado. Correto? Isso é o dispositivo de lei, hoje vigente. Tendo em conta este fato, além do processo administrativo disciplinar que é submetido esse ainda magistrado, ele sofrerá uma ação própria para que perca o cargo público. Então, o CNJ, e não é de agora, viu? Já vem fazendo isso. E dou aqui em primeira mão a notícia, autorizado que foi pelo presidente atual e pelo futuro presidente do Conselho Nacional, os senhores ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, que estão instalando na Corregedoria um fato que é muito necessário, que é um núcleo de acompanhamento de execução das decisões do Conselho Nacional de Justiça. Observe, nos 20 anos de vigência do Conselho, nós estimamos que cerca de 130 magistrados e magistradas tenham sido aposentados compulsoriamente. E nós temos conhecimento de magistrados que já estão apenados com essa sanção, note que absurdo, de perda de aposentadoria compulsória, que já receberam outra sanção idêntica, aposentadoria compulsória, já foram duplamente aposentados compulsoriamente e permanecem no regime previdenciário especial, a que foram aquinhoados, muitos deles, repito, em que a sanção, ou seja, a pena, acabou sendo um prêmio consubstanciado em efetivar, em reunir condições de aposentadoria que normalmente esse magistrado e o trabalhador, o servidor público, não implementaria essas condições de aposentadoria se não tivesse a decisão condenatória. Um contrassenso absoluto. De forma que esse núcleo possibilitará uma cobrança minha, como Corregedoria Nacional, das advocacias públicas estatais, quer da União, se magistrados federais, quer dos estados, se magistrados estaduais, que foram aposentados compulsoriamente, e, de igualmente, através do Conselho Nacional do Ministério Público, das Procuradorias Gerais de Justiça, dos Ministérios Públicos brasileiros, para que demonstrem não só que intentaram as ações, mas que estão sendo diligentes, porque aí eu cobrarei do juiz respectivo e dos desembargadores respectivos celeridade, porque, reitero, não há
repercussão mais negativa do que em nós outros. Nós, magistrados brasileiros, e é preciso registrar, Cláudio, somos 18 mil magistrados. E note, eu falei que em 20 anos o Conselho Nacional uniu com a aposentadoria compulsória 130. Isso demonstra a qualidade, a excelência do quadro de magistrados que o país possui. É verdade, ministro. Isso é importante ser ressaltado. É que salta aos olhos mesmo, só agora essa iniciativa está sendo tomada, né? De um pente fino de quem está recebendo um benefício indevido. A gente pode dizer isso, né? Sim, eu reitero, eu não defendo isso, eventualmente, na cadeira de corregedor nacional. Isso sempre foi um incômodo. Há quem diga, por exemplo, que há exemplos como no Ministério Público Federal, regido que é pela Lei Complementar 75, nós temos lá no capítulo do processo disciplinar, a última sanção não é aposentadoria compulsória, é demissão. Mas, a meu sentir, com ressalvas àqueles que pensam divergentemente de mim, há uma tecnia nessa lei, porque se você pegar os dispositivos que regem o processo disciplinar de um membro do Ministério Público Federal, verificarão, ao fim desse procedimento, que todas as sanções prescreverão diante dos prazos fixados por lei para todo o andamento do processo e os recursos respectivos no âmbito do administrativo. De forma que eu não tenho conhecimento, não sei se os senhores têm conhecimento, de nenhuma demissão de membro do Ministério Público Federal por força da Lei Complementar 75. Pode ter havido, repito, mas na minha compreensão e na minha interpretação que fiz da Lei 75, não há possibilidade disso acontecer basta que a defesa do indiciado busque praticar todos os seus atos no último dia estabelecido pelo prazo para recursos ou para atos processuais no âmbito desse processo administrativo, para que a sanção, ao final, esteja prescrita. Muito bem, ministro. A gente vai, claro, convidá-lo para uma outra entrevista aqui. Muito obrigado, primeiro, por trazer essas considerações. Olha, como disse o Cláudio, é muito difícil a gente ver coragem de um magistrado para encarar um assunto como esse, trazer uma reflexão, ideias a respeito de um tabu que parece, né, rondar aí a magistratura, que é essa questão da aposentadoria compulsória, mas tenha certeza que o senhor está recebendo aplausos aqui da sociedade por tocar nessa ferida e por essa iniciativa. Parabéns aí pelo trabalho, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e agradeço em nome dos membros do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigado, ministro.